Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso galão, tem toda a preparação para esse confronto de logo mais, a chegada do Galo em Porto Alegre e sim, a gente por final vai trazer aí Itatiaia com a provável escalação do nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E o Atlético Mineiro, que está classificado para a final da Sul-Americana, se quiser sobreviver e não ter problemas na Série A, precisa reagir. O Atlético entra em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro querendo se distanciar do Z4 e para isso tem um confronto direto pela frente. Enfrenta o Internacional no Beira-Rio e olha, o Galo está a 5 pontos da zona e o Inter está a 4. Bom, para este jogo, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com 2 jogadores importantes, o meia Gustavo Scarpa e o lateral esquerdo Arana. Ambos cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. O provável é que Bernard jogue no meio de campo e Caio Paulista fique na lateral esquerda. E olha, é uma partida importante porque o Atlético precisa somar pontos para fugir do Z4 e não chegar na última rodada do Brasileiro na mesma situação do ano passado, quando teve risco de rebaixamento e teve também um confronto direto contra o Atlético Paranaense. E para isso, tem que somar pontos diante de Internacional contra o Bahia dentro da Arena MRV e ainda tem pela frente o Sport e o Palmeiras antes da decisão da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Vamos até Porto Alegre para falar do Atlético. Pedro Abílio acompanhou a chegada da delegação. Alô, Pedro! Alô, Rubinho, um abraço para você, para o Vini, para toda a audiência do apito final. A Itatiaia fala das margens aqui do Lago Guaíba, de próximo ao estádio Beira-Rio, onde o Galo enfrenta o Internacional às 6h30 da noite, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe uma previsão de chuva para este domingo, data dessa partida do Galo, que busca, Rubens, amigos, uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético já não vence como visitante desde junho, quando bateu o Ceará por 1-0 na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 2 vitórias como visitante. O técnico Jorge Sampaoli, já sabemos, não conta com o lateral esquerdo Guilherme Arana, nem com o meia Gustavo Scarpa. Eles cumprem suspensão, não vieram com o time. Tem basicamente os mesmos jogadores relacionados que o Atlético tem tido recentemente, com uma novidade que pudemos observar nesse desembarque, né? O atacante João Marcelo, no meio da semana, na Copa do Brasil Sub-20, o João marcou os 2 gols do Galo sobre o Flamengo. Vitória por 2-0 na partida de ida. A volta será no dia 6 de novembro e o Atlético nessa busca por opções, por alternativas, o Sampaoli tentando recuperar também este jogador. A escalação deve ser bem parecida com aquela que enfrentou o Independiente Del Valle, inclusive com o Hulk no banco. Ele foi tietado por torcedores do Atlético na porta do motel na chegada a Porto Alegre. O Galo desembarcou por volta das 19 horas no Hotel Hilton, em Porto Alegre, na noite desse sábado. O time atleticano terá mais uma vez, já que falei de Hulk no banco, o Rony como titular. E ele está aqui com a gente no apito final, falando da expectativa para encarar o Colorado. Eu acredito que uma vitória amanhã vai nos dar, né, a tranquilidade na competição. E a gente sabe que é de suma importância vencer no Brasileiro. Então eu acredito que está todo mundo ciente, está todo mundo tranquilo, sabendo que tem que amanhã fazer um grande jogo, concentrado. E caprichar no jogo de amanhã para que nós possamos fazer um grande jogo e somar ponta aqui contra o Inter. Qual que é a estratégia para enfrentar o Inter no Beira-Rio, Rony? E se vocês enxergam o Inter como um adversário direto? Eu acredito que a estratégia é competir, né? É seguir o plano que o professor vai passar para a gente e chegar dentro de campo, competir da mesma forma que competimos no último jogo pela Sul-Americana. A gente sabe que esses jogos são muito competitivos e a gente sabe que o Inter tem uma grande equipe, né? Respeitar a equipe do Inter, mas a gente tem que fazer um grande jogo amanhã para que nós possamos fazer uma grande vitória. Tá aí, ouvimos o Rony, atacante do Atlético, que falou na chegada do time aqui a Porto Alegre. Partida prevista para as 4h30 da tarde, saindo rumo ao Beira-Rio, num trajeto que vai durar ali cerca de 15 a 20 minutos do hotel até o estádio do Internacional. Rubinho.
Obrigado, Pedro. Vinícius, os torcedores esperando a chegada da delegação. O momento é bom, né? Pegar essa energia positiva depois da classificação para a decisão da Copa Sul-Americana, puxar para o Campeonato Brasileiro e, quem sabe, também podendo utilizar o técnico Sampaoli algumas peças que ele, inclusive, não vinha colocando como titular e o torcedor vem cobrando. A gente vai acompanhando também para você que está no YouTube da Itatiaia. Venha para o Itatiaia Oficial, venha para o Itatiaia Esporte também. O Hulk sempre muito abraçado pelo torcedor. E o Hulk vive um momento espetacular, né? Decidindo os jogos, e agora seria a hora do Hulk iniciar entre os titulares para provar que pode sim estar sempre entre os 11 ou não, Vini? Eu acho que o Hulk ele não precisa provar nada assim, né? Para mostrar que ele é importante pro time. Mas só pro Sampaoli. Né? Mas pro Sampaoli ele não é um titular absoluto. E o Hulk ele vai ser decisivo muitas vezes entrando no segundo tempo. Eu acho que ele chegou no momento da carreira em que nem sempre ele vai ser o titular, mas ele vai continuar sendo muito importante. Agora é difícil fazer com que ele entenda isso, né? Porque o Hulk é um cara fominha, assim, no bom sentido da palavra, que quer estar presente sempre, principalmente nos jogos mais importantes. Eu acho que ele deve escalar assim, a base muito parecida do que foi o jogo contra o Del Valle. O São Paulo sempre muda uma peça ou outra, porque ele escala o time de acordo com o adversário. Na ausência ali do Gustavo Scarpa no jogo contra o Del Valle, ele teve uma boa sacada que foi escalar o Alan Franco na direita como no momento defensivo, e quem fazia a ponta direita era o Rony, de muita entrega, né? Foi um corredor que o Atlético levou vantagem sobre o Del Valle muito pela marcação, um time que taticamente foi muito aplicado, e o Bernard foi o falso 9. Vamos ver se ele vai repetir essa estratégia, mas o fato é que o Atlético tem que entrar muito mobilizado. São Paulo já recuperou algumas peças, a confiança de alguns jogadores. Em casa o time está jogando bem, mas fora de casa precisa dessa recuperação. Falando sobre torcedor, a expectativa para que alguns torcedores possam, né, acompanhar esse jogo do Atlético para tentar jogar essa energia positiva. E você ouviu alguns, hein, Pedro? Pois é, existe essa expectativa, né, para torcedores visitantes no Beira-Rio para logo mais. Não vão ser muitos, mas a massa sempre presente, né? E ouvimos alguns torcedores que foram à porta do hotel na chegada do Galo na noite desse sábado. Eles estão com expectativa alta e falando sobre a melhora no clima, no astral, no Atlético, principalmente a confiança na torcida depois de o time se classificar para a decisão da Sul-Americana. Meu nome é Arthur, tenho 23 anos, bairro Califórnia, Belo Horizonte também. Vim com o Carlos, meu avô. A gente veio só para ver o jogo, a gente veio ontem, chegamos aqui por volta de 10h30, 11 horas da noite e estamos aí na expectativa. Conseguimos ali conversar, tirar uma foto com alguns jogadores e expectativa para o jogo de amanhã, 3 pontos. Depois de terça-feira, o astral melhorou bem, hein? Melhorou, o astral melhorou. A confiança melhora, sobe, o Inter, pelo contrário, a confiança está baixa, a torcida pressionando, a atmosfera pesando para o lado do Inter, a gente jogar isso, essa pressão e sair com os 3 pontos. Tá aí, torcida do Galo confiante nessa partida contra o Internacional e nesta reta final de temporada. Rubens. E agora o provável time, meu caro Pedro. Vamos lá, time provável com Everson no gol. O trio defensivo com Juan, Vitor Hugo e também o defensor pelo lado esquerdo, Júnior Alonso. Aí existe a tendência de o Caio Paulista ocupar a vaga do Arana mais à esquerda. O Alan Franco pode voltar a fazer aquela função mais aberta à direita, enquanto o Igor Gomes e o Fausto Vera fecham o meio-campo. Bernard, Dudu e Rony é a expectativa de um time provável do Galo para essa partida contra o Internacional às 6h30 da noite. Sobre a equipe colorada, né, que está ali próxima do Atlético, 35 pontos, um a menos que o Galo. O time deve ter alguns retornos, como do zagueiro Vitão, que estava no departamento médico. Ramon Dias mandando a campo Ivan, Vitão, Mercado e Juninho. Bruno Gomes, Luiz Otávio, Thiago Maia e Bernabei. Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro. Rubinho. Obrigado, valeu Pedro, bom trabalho em Porto Alegre. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro, o Esporte Total, para fechar aí o Itatiaia Esporte, falando muito sobre esse confronto de logo mais do nosso Galo. Jogo muito importante, na verdade, um jogo de confronto direto. Infelizmente, a gente não está no Brasileirão do jeito que a gente gostaria de estar, mas o Galo vem mostrando um crescimento e para seguir nesse crescimento é muito importante uma vitória hoje. É fora de casa, Beira-Rio vai estar lotado, mas o Galo vem numa crescente,
bem melhor do que o Internacional. Então, assim, a gente acredita muito na vitória. A gente sabe que não será um jogo fácil, será um jogo muito difícil, com a pressão danada da torcida, né? Para quem não sabe, a diretoria do Inter deu ingresso para os sócios-torcedores. Então, com certeza vai estar lotada, né, o Beira-Rio, e a pressão realmente vai ser grande. Mas vamos lembrar nosso jogo contra o Del Valle, a gente jogou primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo equilibramos. Falei aqui no canal, na verdade, né? Se tivesse mais 5 minutinhos, acho que a gente teria virado aquele jogo lá contra o Del Valle já fora de casa. Então, mas aí lá tem altitude, cansaço da viagem de ida. Então, a gente vê a grande evolução que esse time vem tendo com o São Paulo. E agora, né, com o jogo de terça-feira, deixou toda a massa muito com a expectativa lá em cima. Porque agora o que a gente quer ver é daquilo ali para melhor. É óbvio para todo mundo que viu o jogo que foi a melhor partida da temporada de 2025 do nosso Galo. Tanto englobando até a primeira fase da temporada, que foi o estadual que a gente venceu, mas englobando tudo, foi o melhor jogo. O Galo jogou muito bem, não deixou praticamente o Del Valle jogar. Foi um jogo de almanaque, um jogo histórico para ficar marcado, sim, agora a característica do São Paulo. Rapaziada, para quem acompanha o canal, eu já venho falando. Rapaziada, a melhoria tá vindo, mas tá sendo pequena. Tá chegando devagarzinho. Então eu falei muito já aqui sobre isso, porque contra o Mirassol, o Galo jogou um excelente primeiro tempo, conseguiu fazer o gol. Segundo tempo sofreu, né, pela expulsão, -1, e aí conseguiu sustentar ali o resultado, vitória. Contra o Juventude, a gente foi muito melhor. Só que não estava encaixado ainda esse ataque. Tava faltando ali um toque final nesse ataque. A gente teve muita posse de bola, teve muitas chances, mas efetivas não conseguimos. Mas era um degrau. O Galo já jogou bem contra o Mirassol, jogando bem contra o Juventude, tá? E olha que o Mirassol tá lá em cima, né? Aí veio aquele ponto fora da curva Fluminense lá, ninguém entendeu até hoje, mas vamos deixar isso para lá. E teve contra o Corinthians, né, um time misto, e na verdade o time já preocupado com o pensamento já durante a semana contra o Del Valle. O jogo contra o Del Valle, a gente sabe que o primeiro tempo não se encaixou tão bem, segundo tempo o Galo equilibrou a partida, do meio do segundo tempo para o final, o Galo foi bem superior, né? Tanto que chegou ao empate e poderia ter sim feito um segundo gol, ter virado. Mas aí o tempo acabou, a festa ficou para esse jogo daqui, e aí nesse meio tempo a gente jogou contra o Ceará, um time que estava muito cansado, né? A altitude, a viagem de ida, aí teve o jogo com altitude, desgaste danado, aí viagem de volta. Então, o Galo chegou contra o Ceará muito cansado, conseguiu um gol logo nos primeiros minutos ali, né? Primeiros segundos, na verdade. E aí acabou tirando o pé, porque estava cansado demais, todo o time, né? A gente sabe já, vem vendo a evolução e o que esse elenco é capaz, e sabe que contra o Ceará o pessoal tirou o pé. Falei, vamos ficar na nossa aqui, tá geral cansado, já se preservar para o jogo de terça. Aí o jogo de terça foi sim de almanaque, foi um espetáculo de futebol que o Galo fez contra o Del Valle, que muita gente falou que o Del Valle isso, que o Del Valle é aquilo, que tá jogando muita bola, e jogam até bem lá na altitude. Agora, no nosso terreno aqui, meu irmão, esquece, esquece. O Galo amassou o Del Valle aqui, e agora a gente foca no Brasileirão para não correr risco, né, rapaziada? Porque basta já o ano passado.
A gente estava nas 2 finais, acabou que a gente infelizmente não acabou levando nenhuma das 2, mas mesmo que levasse uma das 2, estava correndo risco no Brasileirão. Então, esse ano a gente não pode correr esse risco, né? Até um vídeo anterior que eu trouxe para vocês, o HG falou: "Cara, a gente só quer que o Galo chegue lá no dia da final, sem possibilidade de cair. E pronto, é só isso que a gente quer, para estar com a cabeça somente na final e conseguir esse título e já a classificação para a Libertadores do ano que vem". Então, assim, eu trago aqui, o pessoal da Itatiaia falou aqui, a gente traz também a provável escalação. Gosto de trabalhar com a verdade aqui no canal. Provável escalação, porque a escalação oficial só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então, isso aqui é uma especulação da mídia, tá? Então, assim, a especulação que a mídia trouxe é mais ou menos o mesmo formato que o Galo entrou em campo contra o Del Valle. Claro que a grande mudança é o Caio Paulista ali, porque o Arana está suspenso. Mas a gente lembra que com o Sampaoli, o Caio Paulista começou a render, começou a apresentar um bom futebol, né? Então, assim, o Sampaoli vem tirando onda sobre essa questão de resgatar os caras, porque resgatou o Caio Paulista, resgatou o Arana, resgatou o Bernard, trouxe de volta o bom futebol pro Dudu. Então, o Sampaoli, ao contrário de tudo que a mídia falou, que não era o cara pro Galo contra-atacar, que o Galo tinha errado, o Sampaoli veio na contramão disso tudo, porque falaram assim, ele é muito incisivo, mas ele dentro do clube, lá na conversa com os jogadores, tem se dado muito bem e conseguido trazer esses jogadores de volta para o mental, porque, cara, todo mundo que tá ali, o elenco do Galo é um bom elenco, e ninguém desaprendeu de jogar futebol. Então, faltar às vezes a confiança no próprio eu. Então, o mental ali manda muito. Então, o São Paulo tem conseguido imputar isso nos jogadores, conseguido resgatar. Então, a gente fica na expectativa, porque por ser basicamente o time que jogou contra o Del Valle, só a mudança ali, o Caio Paulista, a gente espera ver um ótimo jogo, né? Um jogo disputado, claro, não vai ser fácil, mas se Deus quiser, é uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, que todos os dias a gente vai trazer novidades, informações, a gente traz aqui no seu canal de notícias do nosso Galão da Massa. Se você puder, dá o like nesse vídeo, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Então, para fechar, se puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro pegando informação, buscando para trazer tudo aqui do nosso Galão da Massa para você. Então, até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo, uma grande vitória do Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.